Aula de ciências do dia 30, terça-feira. Crianças, vocês vão abrir a apostila na página 52, tá? Vão fazer uma atividade sobre comunicação, né? Nós estamos aprendendo em ciência agora sobre comunicação, as diferentes tipos de comunicação, comunicação através da fala, através do desenho, através de instrumentos, né? Por exemplo, o índio usava instrumento para comunicar, através de libras, que é a linguagem brasileira, né, de sinais, que movimenta as mãos, braille, né, que é a pessoa que não enxerga, que é cega, daí ela passa a mão, né, num lugar que é em relevo, que tem aquelas bolinhas para sentir o que está escrito. Tem a comunicação só de uma pessoa olhar para outra, né, se a pessoa está dando risada, você olha a pessoa, você olha para ela dando risada, você acha que, né, ela deve estar feliz, né? Então tem vários tipos de comunicação. E os animais também, né, criança? Eles têm várias comunicação entre um e outro. Cada espécie tem o seu meio de comunicar. Nós vamos ver agora a comunicação de um pássaro, tá? Um pássaro chamado pardal. Ó, esse é o pardal. Aqui em Piracaia tem bastante pardal, tá? Pardal é uma ave pequena. Ela é meio amarronzada ou meio cinza, né? Um marrom meio cinza. Ela geralmente dá mais em área urbana, que é cidade mesmo. Tem em sítio também, mas é bem pouquinho. É uma ave mesmo, um passarinho de cidade, tá? Então eles vivem mais na cidade. Tem muito aqui em Piracaia. E cada vez vai crescendo mais a população desse passarinho. Então tem muitos, muitos, muitos. E acredito que vocês já devem ter visto, né? E conhece também. Vamos então no número 1. Você sabe o que é um trava-língua? Leia o texto abaixo em voz alta e veja o que acontece. Trava-língua, criança, o próprio nome diz, ó, trava-língua. Quer dizer, então, que a língua vai travar, né? A gente não vai conseguir movimentar a língua certa para falar a palavrinha. Meio que prende a língua, tá bom? São palavras assim que a gente, se não ler com cuidado, a gente não consegue falar a palavra correta, tá bom? Eu vou estar lendo para você, então, esse textinho que é a trava-língua. Esse textinho é passado, né? Essa leitura cantada é passada geralmente de geração para geração, né? Que é de pai para pai, mãe para filho, né? E assim, pai para filho, e assim vai, né? Vô para pai, vai passando um para o outro. Eu confesso que eu não conhecia, então agora que eu estou conhecendo. Então, vou ler para vocês então. Por que pia pardal pardo? Porque pio e piarei. Porque sou o pardal pardo, porque pio para o rei. Tá vendo? É uma leitura difícil. Então aqui, crianças, eu vou pedir que alguém, né, adulto, leia para vocês e vocês tentam repetir, tá bom? Agora eu vou passar para vocês um vídeo aqui de pardal, tá? Para vocês, para quem não conhece, estar conhecendo, para ver como eles comunicam um com o outro através do pio, tá? Do barulhinho que é o som deles, que eles fazem. Vou passar aqui para vocês. Prestem atenção. Bom, crianças, como vocês viram aqui o vídeo, né? Tem um pardal, uma mamãe, e ela tá tratando os filhotinhos dela. E dá pra ver que os filhotinhos, né, eles ficam piando mais alto, desesperado, né? É o meio deles comunicar com a mãe dele falando assim, eu tô com fome, eu quero mais comida, né? Ele tá
falando assim pra mãe dele, na língua do passarinho, né? Do pardalzinho. Tá falando mais ou menos isso. E a mamãe dele pia, tipo assim, já vou, né? Tô levando, espera, tá? É mais ou menos assim a comunicação entre eles. Que pena que nós, né, não conseguimos, assim, conversar com eles assim dessa forma, nem entender, né? A gente consegue imaginar o que eles estão, né, tipo, falando entre eles, mas é mais ou menos assim, né? Um tá, tipo assim, ele tá reclamando ou falando, mãe, tô com fome, quero mais. É mais ou menos isso. Bom, vamos então para a letra A. O trava-língua apresenta uma forma de comunicação do pardal, uma ave. Qual que é essa forma? Tá? Qual que é o som? O som dele, do pardal, se chama pio. Então, qual que é a comunicação dessa ave? Né? É o pio, né? Que é o barulhinho que fica piu, 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 piu por aí, né? Letra B. De que outras formas os animais se comunicam? Crianças, eu acho que vocês assim são crianças bastante curiosas. Da minha sala eu tenho observado no início que são bastante curiosas. Então vocês acho que já observaram bastante sobre, né, o comportamento dos animais, principalmente dos gatos e dos cachorros, né, que a maioria das pessoas tem quase em todas as casas, né? Então vocês podem ver que eles comunicam através do som, comunica através do corpo. Por exemplo, o gato, quando ele tá bravo, né, que ele não ataca outro, ele fica mais altinho, ele curva o corpinho, fica mais altinho, anda meio de ladinho para querer atacar o outro, né? O meio de comunicação, ele tá falando assim, ou foge ou a gente vai, né, vamos brigar, mais ou menos assim, né? Que os animais, eles gostam muito de brigar. E então cada animalzinho tem o seu meio de comunicação. O cachorro, quando ele coloca o rabinho, né, no meio da perninha dele, quer dizer que, né, o meio de comunicação que ele tá com medo, que ele tá assustado, né? O cachorro, quando você tá na sua casa, late bastante lá fora, começa a latir. Pela latida, pelo som que ele faz, você já sabe que tem pessoas, né, tipo, no portão, ou quando é pessoa conhecida, ou quando é estranho. Então, todos os animaizinhos têm uma forma de comunicação e a gente acaba compreendendo, né, com o tempo, quando a gente vai convivendo com eles, a gente vai entendendo qual que é a comunicação, o porquê, né, do latido. Porque o cachorro, ele tem os latidos dele de acordo com o som, ou mais alto, mais baixo, né, um pouquinho diferente, dá para entender mais ou menos o que eles estão latindo, por quê, se eles estão latindo com medo, se eles estão latindo assustados. A gente começa, né, a gente vai observando e vai entendendo o que o animalzinho está querendo comunicar com a gente, tá bom? Então vocês vão escrever aí também, com auxílio de um adulto, né? Número 2. Acompanhe a leitura do texto a seguir. Eu vou fazer para vocês, crianças, a leitura desse trechinho aqui, tá? Pessoas que não falam ou que não escutam se comunicam com os gestos das mãos. Elas utilizam a língua brasileira de sinais, tá? Que chama Libras, tá bom, crianças? Para se expressar. Então, é a segunda linguagem que temos no Brasil, tá? A primeira é a língua brasileira, né? A língua portuguesa. E a segunda é a língua brasileira de sinais, que é aquela que movimenta as mãos. Letra A. Vamos aprender algumas palavras em Libras. Observe as ilustrações e faça com as mãos os gestos que representam as palavras. O primeiro aí tá escrito assim, brincar, é o gesto, né, em Libras, brincar. Depois temos comer, família e casa. Bom, eu tentei colocar o vídeo aqui para vocês, né, que eu estava fazendo aqui treinando, porque eu tive alguns anos um aluno, né, que precisava de Libras, e eu aprendi na época algumas coisas, só que faz muitos anos, faz acho que uns 5 anos disso, 4 anos, então a gente vai perdendo o jeito, né? A gente vai esquecendo, então tem que sempre para sempre lembrar, tem que sempre tá treinando. Daí eu, né, fiz representei para vocês, sabe? Eu fiz o gesto para vocês, eu vou colocar no WhatsApp, porque eu não consegui colocar aqui nesse slide, nesse vídeo, tá bom? Então vocês aqui vão treinar algum gesto, tá bom? Pode ser um só que vocês achem mais fácil, porque brincar é fácil, comer é fácil. Agora família já é um gesto mais difícil e casa é o mais fácil que tem. Então eu quero que vocês aprendam pelo menos um, tá bom? Letra B. Você acha importante existir uma linguagem de sinais que é igual em todo o Brasil? Sim ou não? E por quê?
Lembrando, criança, se tiver uma linguagem que é do Brasil todo, fica mais fácil de todo mundo, né, conversar. Porque imagine se por exemplo, casa, né, lá em São Paulo é de um jeito, lá no Rio de Janeiro é de outro jeito, no Mato Grosso é outro jeito. Se cada lugar for um jeito, fica difícil a turma conversar, né? Então é sempre bom que todo lugar, né, do Brasil todo, né, no mundo todo é a mesma linguagem, tá? É o mesmo gesto. Tem algumas mudanças, mas é pouca. Então no mundo todo Libras é igual, só muda algumas coisinhas assim que é de acordo com o país, tá bom? Então vocês vão responder aqui as duas perguntinhas. Aqui é a nossa aula. Boa aula.